Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sem Notícias. Confira os destaques de hoje. Praia de Pontal fica lotada no primeiro final de semana do ano. Espírito Santo é um dos estados mais desejados pelos turistas. Criança de 6 anos morre afogada em Linhares. Polícia Rodoviária Federal continua a operação na BR e alerta para perigo. Essas e outras informações agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. E a Praia do Pontal do Ipiranga atraiu uma multidão durante o primeiro final de semana do ano. Diversas atrações locais se apresentaram no balneário. O primeiro final de semana do ano deixou a Praia de Pontal do Ipiranga em Linhares lotada. Uma programação de verão animou turistas e moradores. Dando visibilidade aos artistas da terra, na sexta-feira, a cantora Bela Nogueira se apresentou. Antes da apresentação, ela esteve no estande da Rede Sim e participou ao vivo com o jornalista Eliseu Lorenzutti. A gente que toca rock, né? A gente gosta do balneário, mas às vezes faltava um pouco desse nosso som aqui. A gente foi brigando ali com a secretaria que queria também trazer esse tipo de som pra cá. O público mostrou no ano passado que gostou. Legal. E aí esse ano a gente trouxe o projeto de novo e eu fui muito feliz de poder estar participando aí desse hall incrível de músicos que vão tocar aqui nessa programação. É isso. E agora, Bela, vou parafrasear o subsecretário de Turismo, meu amigo Urbano Dávila, que diz o seguinte: olha, o Pontal do Ipiranga tem o verão para todas as tribos, não é verdade? Então não era nada mais natural que incluir, não é, essa nossa tribo também do rock, não é, no hall de shows aqui no melhor e mais quente verão. No sábado, o sol forte atraiu uma multidão para a praia. Havia quem preferia se refrescar no mar ou no famoso riozinho, mas alguns queriam mesmo era se exercitar. Verão também combina com atividade física, destaque para a turma do frescobol. Tem gente que usou areia como pista de dança. Outro atrativo em Pontal do Ipiranga foi a soltura de filhotes de tartarugas. A praia de Pontal do Ipiranga é conhecida por ser um verdadeiro berçário para esses animais. A atividade de soltura de filhotes sempre é feita na fase reprodutiva, que ocorre entre os meses de janeiro e fevereiro. Segundo o Projeto Tamar, essa ação deve ocorrer em todos os sábados durante o mês de janeiro. À noite, o trio elétrico com bandas locais arrastou multidões pela primeira avenida do balneário. E para que tudo corresse bem, um grande aparato de segurança foi montado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar. 38 policiais militares estão reforçando a segurança do balneário durante a temporada de verão. Importante frisar também que além do reforço que está vindo do 8º Batalhão, teremos reforço também dos nossos alunos sargentos, né, que foram disponibilizados pela Diretoria de Ensino da PMES para estar reforçando o policiamento também durante esse período de verão aí até o fim do Carnaval. Então também vão ser empregados aí 17 alunos sargentos para somar com esse efetivo que a gente está recebendo aqui hoje do 8º Batalhão. E uma triste notícia: a Polícia Civil constatou a morte de uma criança de 6 anos, identificada como Islen Souza da Conceição. O fato aconteceu na tarde de domingo, em uma fazenda no distrito de Bananal do Sul, interior de Linhares. Segundo informações de um parente da vítima, ele se afogou numa poça de água às margens de uma estrada dentro da fazenda. A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo de Islen para o Serviço Médico Legal de Linhares, para os procedimentos de praxe, e logo após foi liberado para velório e sepultamento. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira em Linhares e região. A terça-feira será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Em Linhares, mínima de 21, máxima de 32 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 34. São Mateus, mínima de 22, máxima de 33 graus. E na capital do Espírito Santo, Vitória, mínima de 22, máxima de 33 graus. E veja a seguir, Espírito Santo é um dos estados mais desejados pelos turistas. Já estamos de volta com o nosso Sim Notícias. Vejam que notícia interessante.
Segundo pesquisa, o estado do Espírito Santo é um dos destinos mais procurados pelos turistas. Confira na matéria de Vitor Zucolotti. A Adriana veio de São Paulo e está encantada com o Espírito Santo. E faz questão, enquanto está por aqui, de curtir a praia. Eu gosto de natureza, eu gosto de água, eu gosto de mar, eu gosto de piscina. E a cidade também é muito bonita, né? Ainda não conheci também tudo, né? O que tem aqui para conhecer, mas ainda vou conhecer também. Esse casal escolheu o Espírito Santo pela primeira vez e é só elogios. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Povo acolhedor, tudo, tá bem tranquilo. A Sueli veio da Bahia e dá valor à nossa terra, que afinal de contas é a dela também. Eu sou baiana, mas me considero capixaba, né? Capixaba e baiana, mas eu não troco aqui por lá não. Pela beleza, pela cultura em si, entendeu? Eu não troco. No fundo a gente vê o Mestre Álvaro, mais à frente a orla de Jardim Camburi. Alguns dos pontos turísticos do Espírito Santo que estão atraindo as pessoas para aproveitar essas férias. Tanto que o fluxo de turistas aqui no estado aumentou 8,7%. Nós estamos acima de Pernambuco e Ceará. É um destino certo porque tem essa mescla de belezas, é muito próximo dos grandes centros, né, emanadores de turismo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né? Então, assim, competir com estados que já têm tanta tradição e principalmente um apelo regional muito forte, que é o Nordeste, é muito gratificante para nós. Isso é um conjunto de fatores que vem ao longo de toda uma história de bons investimentos, de uma força do trade turístico capixaba, de ações governamentais, né? E de uma beleza que tem sido melhor aproveitada. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Vitória, Eduardo Araújo, 3 fatores explicam o crescimento do turismo no estado. A melhora da atividade econômica nos últimos meses e também uma perspectiva de maior otimismo para os próximos meses, isso tem contribuído porque as pessoas com um pouco mais de renda no bolso acabam se animando mais para poder fazer as viagens. Há também aqui no caso do Espírito Santo o fato de a gente ter inaugurado um novo aeroporto e isso tem contribuído porque tem ampliado em 5% o número de passageiros que chegam aqui no estado pelo aeroporto e também tem um terceiro fato que é uma melhor publicidade. No caso do Espírito Santo, ano passado nós tivemos um problema de segurança pública. Esse ano o que se destaca no cenário nacional é um Espírito Santo com as contas organizadas e isso acaba ajudando, fazendo uma publicidade positiva do estado e ajudando a atrair os turistas. Com tantas belezas naturais, o estado é sim um destino certo para aproveitar as férias, o verão, mas ainda precisa melhorar. Eu acho que tem o potencial, mas infelizmente ainda assim não sei se não é muito divulgado, acho que é menos divulgado do que deveria, porque é muito bonito e além das praias aqui tem a Serra também de Domingos Martins, que é fantástica, mas lá em Minas pelo menos assim, a gente não vê muita divulgação, não vê muito atrativo para vir para cá, então as pessoas acabam optando para outros lugares. E para quem deseja conseguir a carteira de habilitação, deve ficar atento. Foram divulgados novos valores das taxas para os estados e elas ficaram mais caras. Confira! O exame psicotécnico, que custava anteriormente R$ 101,45, agora vai custar R$ 106,07. Já o exame médico, de R$ 85,08, passa para R$ 88,98. Para a primeira habilitação, categorias A ou B, o valor era de R$ 353,44. Agora será de R$ 369,45. Já para tirar a carteira categoria AB, o valor era R$ 441,80, passando agora para R$ 461,92. A BR-101 corta o estado do Espírito Santo e é uma das rodovias brasileiras com alto fluxo de veículos. No verão, a Polícia Rodoviária Federal deixa um alerta para todos. Cortando o Espírito Santo de norte a sul, a BR-101 é uma das maiores rodovias federais e uma das principais ligações com outras regiões do país. É considerada também a mais perigosa. Nós temos a BR-101 como a maior no Espírito Santo em dimensão, a maior em quantidade de veículos e a maior em ocorrências e infrações de trânsito. O volume dessa rodovia
podemos fazer a classificação dela como mais perigosa, que requer um cuidado maior, até porque o volume é um fator que influencia na segurança da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os trechos que ficam em áreas urbanas ao longo da BR-101 são considerados os mais perigosos. Os motoristas precisam redobrar a atenção e também diminuir a velocidade, já que estão numa área de intenso comércio e muita circulação de pessoas. Quando uma rodovia passa por perímetro urbano, há uma junção daquele fluxo um pouco mais rápido, característico de uma rodovia, com a presença de pedestre, com a presença de ciclista, com a presença de comércio às margens da rodovia. Isso causa um risco, porque o pedestre, ele é acostumado a transitar numa rua, até mesmo numa avenida, ele acaba gerando uma situação inesperada para o condutor que está acostumado a uma velocidade maior. É um momento em que todos precisam ter atenção e cuidado para que essa união ali da utilização da rodovia seja pacífica. Quem precisa atravessar a BR, como a dona Luzia, reclama do tempo nos semáforos. Eu atravesso aqui quase todos os dias, mas esses sinais aqui eu sinto segurança, mas aquele lá não, porque aquele lá ele é muito rápido. E se for uma pessoa assim com uma bengalinha ou deficiente, não dá muito tempo não, tá? Ele é muito rápido. O marido da Sandra foi vítima da imprudência de um motociclista, ali mesmo na região. Ele foi atropelado pelo motoqueiro, sinal fechado, nós passando, o motoqueiro avançou o sinal e pegou ele em cima da faixa. Para o seu Altamiro, o importante é que os motoristas mantenham uma velocidade regular numa pista onde muitos pedestres precisam atravessar. Já vi muitos acidentes aqui. Qual o segredo? Além de respeitar, você acha que o motorista tem que ter uma velocidade mais reduzida aqui nessa área, que tem muita gente? Porque tem muita gente, tem que ter mesmo a velocidade mais reduzida mesmo, né? Os motoristas que passam por aqui concordam. A atenção em trechos urbanos precisa ser redobrada. Não tem mais o redutor, né? Aquele que multava antes. E aí você só vê a carreta avançando aqui, botando em risco os passageiros e a população e a gente também que trafega aqui. As pessoas não respeitam a faixa, né, o controle de velocidade. Aí eu acredito que tem muita gente quando também, os semáforos fecham, a pessoa, o motorista ainda atravessa, né? Então eu acredito que por esses motivos pode ser considerado mais... Quando você está aqui, você redobra mais atenção? Redobra atenção, com certeza. E agora vamos conferir os destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Capixabas da Copa São Paulo de Juniores 2019. Com esses gols que você está vendo aí, a Desportiva venceu dia passado o União Barbarense no estádio Antônio Lins, que é a casa do adversário e sede do grupo onde estão os Grenás capixabas. O placar final foi 2-0 para a Desportiva, com gols do ala meia Gabriel e do meia cabeludão Buar, é isso mesmo, Buar, que entrou no segundo tempo. Esta foi a segunda vitória consecutiva da Ativa na competição. Na primeira partida, os Grenás surpreenderam ninguém menos do que o Vitória da Bahia, que tem um trabalho muito forte nas divisões de base. Falta pouco para a Desportiva garantir vaga na segunda fase. Vamos torcer e valorizar o futebol capixaba. É muito importante. Valeu, Altemar. Não saia daí. No próximo bloco tem entrevista exclusiva aqui no Sim Notícias. A Secretaria de Governo do Estado anunciou que vai suspender todos os convênios firmados com os municípios nos últimos 3 meses pelo antigo governo, para que cada repasse seja analisado pela nova equipe. Para explicar melhor sobre isso, o repórter Rodrigo Schroeder entrevistou o secretário de Governo, Thiago Hoffmann, na sede da Rede Sim em Vitória. Confira a entrevista. Secretário, seja bem-vindo mais uma vez. A gente vai falar aqui dos cortes. O ex-governador Paulo Artung disse que deixou um caixa de 400 milhões, deixou a casa aí organizada. O novo governo já assume fazendo alguns cortes. Por que esses cortes são necessários? Na verdade, os cortes não têm uma relação direta com a existência ou não de um caixa, né?
Em 2014, a gestão anterior do governador Casagrande, nós entregamos o Estado organizado também, com nota A do Tesouro Nacional, e recebemos novamente o Estado organizado também com nota A do Tesouro Nacional. A questão que se coloca é em relação à necessidade de nós irmos dinamizando e criando uma nova forma de governar. Os tempos são outros, a população exige cada vez mais austeridade do governo, e a população capixaba tem a gestão fiscal responsável como um valor seu. E daí a necessidade da gente estar sempre observando a redução de custos, o uso da criatividade, de novas tecnologias para prestar melhores serviços para a sociedade com menos custos. Onde a torneira vai ser fechada, né? Quais áreas serão atingidas aí? Onde esses cortes vão acontecer? O decreto assinado pelo governador, ele prevê uma redução de 10% do custeio, para que as pessoas entendam, o custeio diz respeito à manutenção da máquina, né? Então se refere, por exemplo, à locação de automóveis, diárias de servidores, passagens aéreas, locação de veículos, eventos, etc. Então, as secretarias precisam cortar 10% desse custeio e, fora isso, algumas outras medidas também, como a redução de carros de representação. Nesse primeiro momento, somente os secretários usarão carros de representação, por enquanto, porque a nossa ideia também é que num tempo a gente possa fazer com que os secretários usem algum tipo de aplicativo, a CGE já está estudando isso, e também já cortamos os celulares de secretários, subsecretários, de toda a gestão, para que nós tenhamos uma redução no custeio da máquina como um todo. Os convênios com os municípios nos últimos 3 meses também foram suspensos, né? Por que suspender aí em torno de 223 milhões de reais? A suspensão dos convênios é necessária por 2 razões. Primeiro porque nós precisamos discutir com os municípios as prioridades dos municípios. Em segundo lugar, porque nós precisamos também discutir as prioridades do plano de governo do governador Casagrande, que foi aprovado no processo eleitoral. O processo eleitoral é um momento em que os candidatos debatem seus planos. E o governador Casagrande apresentou à sociedade um plano, e nós seremos cobrados, né? Vocês já publicaram, outros veículos também já publicaram as promessas do governador Casagrande. Então nós precisamos, no mandato que se inicia, cumprir as promessas que nós fizemos para a sociedade. Para que isso ocorra, a gente tem que avaliar esses convênios. Esses convênios estão ou não estão de acordo com as prioridades que nós apresentamos durante o período eleitoral. Então é nesse sentido que há necessidade desse recuo, para que nós tenhamos a oportunidade de fazer uma avaliação desses convênios, o alinhamento desses convênios com as necessidades dos municípios e com o plano de governo apresentado para toda a população. Então serão suspensos, mas também podem ser continuados, né? E aí cada convênio com os municípios será revisto? Cada caso será um caso? Exatamente. Todos os convênios serão reavaliados para que nós observemos esse alinhamento. Estando alinhado, nós vamos retomar o convênio normalmente. Pode ser que algum não esteja e aí a gente vai repactuar isso com o município, com muito diálogo com os prefeitos, respeitando os prefeitos, mas entendendo que é uma gestão nova e uma gestão que se inicia, ela não pode começar com um volume gigantesco de compromissos. Nós precisamos repactuar esses compromissos com os prefeitos. Nessa repactuação, né, a previsão de que alguns municípios têm que devolver dinheiro para o Estado. Os municípios têm condições neste momento de fazer isso? É importante esclarecer isso para a população. Primeiro que convênios que já tenham sido iniciados, não há necessidade de que haja a devolução. Então, uma obra que foi iniciada não será paralisada. Então, ela continuará e nós continuaremos com o repasse dos recursos conforme prevê o plano de trabalho de cada convênio. O dinheiro que vai ser devolvido é um dinheiro que ainda não foi gasto pelas prefeituras. E é importante esclarecer isso para a população também. No momento que o Estado repassa esse recurso para o município, por lei, precisa mantê-lo numa conta em separado, rendendo, tá? Uma espécie de conta poupança. Então, esse dinheiro está numa conta em separado, não é do caixa do município, não vai afetar as finanças dos municípios, porque não retira dinheiro do caixa do município. Retira um dinheiro que o Estado já repassou e que ele precisa devolver, assim como foi repassado, ele pode devolver porque está numa conta separada. E outra coisa importante a ser dito também em relação a isso, é que também uma parte desses convênios são compras de equipamentos, por exemplo, um equipamento hospitalar. Isso que já foi adquirido também não tem que ser devolvido. Tudo que foi adquirido também, ou obra iniciada, segue o seu fluxo normal. O que vai ser devolvido é aquilo que ainda não foi iniciado. O prefeito da Serra disse que vai ontem, né?
que vai enviar um pedido oficial para que os convênios sejam mantidos. É possível fazer isso nesse momento? É possível, a gente respeita muito o prefeito da Serra, como respeitamos os prefeitos de todos os municípios. Caso ele tenha algum recurso lá com ele vai devolver os recursos, conforme prevê o decreto. Nós vamos chamá-lo para o diálogo, repactuar com ele, assim como com os outros municípios, e ao repactuar, iniciaremos os projetos que forem prioridade dentro do município dele, que é o município da Serra, assim como o faremos com todos os municípios do Espírito Santo. Você falou aí que as obras que já estiverem em andamento, os recursos que já estiverem sendo aplicados não serão cortados, né? Exatamente. O que vai ser mantido? Com os concursos não haverão novos, mas os que já estão previstos vão continuar? Só para concluir ainda o assunto do convênio, para a gente entrar nos concursos, no caso dos convênios, é importante esclarecer também que dos quase 300 milhões de reais no total de convênios que foram assinados nos últimos 3 meses, em torno de uns 40 a 50 milhões foram repassados. O restante não chegou a ser repassado. O convênio foi assinado, mas o recurso continuou no caixa do Estado. Então, esses ficam mais fáceis. Então, o que vai ter que ser devolvido é uma relativamente pequena parcela do que foi repassado. Em relação ao concurso, a decisão do decreto é pela manutenção dos concursos que já estão lançados em andamento. Novos concursos, pelo período de vigência do decreto, que é de 120 dias, esses sim, eles vão ser suspensos nesse período, para que a gente avalie a conjuntura nacional, avalie os dados econômicos nacionais. Nós estamos muito esperançosos com o novo governo nacional que se inicia, mas é importante que todo governo está iniciando, a gente tenha cautela, aguarde um pouco o governo andar, aguarde o comportamento da nossa economia, se a arrecadação do Estado vai crescer ou não, para que a partir desses primeiros 120 dias, aí sim a gente possa avaliar a necessidade de novos concursos. Tu falou aí, né, de cautela. Esse decreto, como o senhor também disse, tem a validade de 120 dias. Serão necessários novos cortes? De que forma, ao final desse prazo, vocês vão avaliar? O que vai ser colocado aí em questão? O decreto prevê a formação de uma comissão coordenada pela Secretaria de Governo, mas com outros 4 secretários, secretário de Gestão, de Transparência, secretário de Fazenda e secretário, esqueci agora o 4º secretário, mas são 5 secretários ao todo, e esses secretários vão apresentar ao final de 120 dias para o governador um relatório do andamento das ações das diversas secretarias contempladas no decreto. Então, a partir da apresentação desse relatório, a comissão vai sugerir ao governador a continuidade ou a não continuidade em relação à contenção do custeio. Essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode conferir nossas matérias e programas em nosso canal no Facebook. Já demandas podem ser repassadas pelo nosso telefone que aparece na tela, que é o 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.